Olá, amante do terror. Já vimos o que acontece quando o SCP-096 tem o seu rosto observado por outros seres vivos. Se transforma em uma máquina de matar imparável, que não desiste até aniquilar quem olhou seu rosto. Isso sem deixar nenhum rastro. Ele tem uma força descomunal, capaz de destruir tudo em seu caminho, além de portas de aço. E uma velocidade incalculável, mas não incalculável por ser rápido demais. É por não sabermos o quão rápido ele pode ser. Porque afinal a Fundação disse que a velocidade depende da distância e também da dificuldade de matar o alvo. Sua resistência é assustadoramente forte, não precisando de nenhum dos seus órgãos para sobreviver, além de ter um esqueleto indestrutível, podendo resistir a tiros de antitanque e nadar até a trincheira das Marianas sem nenhum problema, e ainda voltar. Tudo isso sem respirar, ou seja, ele não necessita de oxigênio para sobreviver e ainda tem uma alta capacidade de adaptação, pois adquiriu a habilidade de nadar até as profundezas do mar, apenas para pegar quem olhou seu rosto. Não se sabe muito bem o que acontece quando alguém faz isso ou como é o critério. Alguns dizem que enquanto a memória do rosto do 096 estiver na mente do indivíduo, ele sabe exatamente onde ele está, como uma espécie de radar, e enquanto a memória do rosto dele não sair da mente do indivíduo, ele ainda vai estar em completo perigo. Mas se a memória for apagada, é o suficiente para que 096 se acalme. Já outras dizem que não importa se a memória está lá ou não, o simples fato da pessoa ter olhado seu rosto já declarou a sua morte. Então apagar a memória ou não faz diferença. O que é real depende do contexto. E no contexto do vídeo de hoje, eu vou considerar a primeira opção. Agora falando de SCP-076, vulgo Abel, assim como o 096, ele é uma máquina de matar. Assim que sai do seu caixão, sai aniquilando todo humano que vem em seu caminho e todo ser que ouse o desafiar. Ele é um ser humanoide de descendência suméria, com a pele escura e cabelos pretos. Assim como o 096, tem capacidades físicas sobre-humanas, força suficiente para derrubar uma porta de metal com vários socos seguidos, velocidade suficiente para cruzar 64 metros em 3 segundos, e resistência suficiente para receber tiros de BMG .50 na cabeça e ainda continuar matando por vários minutos. Isso antes de morrer. E falando em morrer, toda vez que ele é morto, isso depois de muitas tentativas, seu corpo se desintegra e ele retorna para dentro do caixão, adormecido por um tempo indeterminado. Atualmente, a única forma de contê-lo é o matando. E nunca é definitivo, pois nunca se sabe quando ele vai acordar, mas se sabe que quando ele acordar, vai fazer um massacre em massa até que morra novamente. Para começar a batalha, um teria que ser provocado para atacar o outro. E quem é mais fácil de provocar? Claro, o SCP-096. Bastando apenas colocar uma foto do rosto dele na frente do caixão do 076, que assim a primeira coisa que ele veria seria a face dele. Fazendo isso, no exato momento em que Abel saiu do caixão, SCP-096 começou o processo de ensandecimento, primeiro chorando, depois gritando e depois correndo em direção ao 076. Com seus instintos de guerreiro, Abel logo sentiria uma presença hostil se aproximando rapidamente e esqueceria todos os humanos em volta. Pegaria 2 espadas negras da fenda dimensional e se prepararia para a batalha. Assim que SCP-096 chegasse no local, ele tentaria de imediato atacar o 076, mas ele se desviaria facilmente, pois o Shy Guy está acostumado a dilacerar humanos lentos e frágeis. Então atacaria desgovernadamente, o que facilitaria a Abel de se esquivar. 096 atacaria de novo, dessa vez mais rápido. Abel tentaria bloquear, mas seria jogado para longe. Percebendo a força descomunal daquele ser, ele agora focaria no ataque, tentando cortar Shy Guy com suas espadas negras, que realmente conseguiriam cortar a sua carne, mas não os seus ossos.
SCP-096 estaria na vantagem em questão de resistência, pois além de não poder ser desmembrado, ele não sente dor e não se importa se for perfurado, já que não precisa dos seus órgãos internos. Em questão de força, comparemos. Abel consegue derrubar uma porta de metal sim, mas só depois de 4 minutos de ataques incessantes. 096 consegue derrubar uma porta de metal em segundos, com no máximo 3 ataques. Então, 096 leva também. Em velocidade, vamos fazer o mesmo. Se Abel percorre 64 metros em 3 segundos, isso dá em torno de 21 metros por segundo, o que dá 76 km por hora. Já com o SCP-096, o resultado é menos preciso, mas podemos usar os dados do teste da Trincheira das Marianas, onde o SCP-096 percorreu uma distância não revelada em 40 minutos, ou seja, 2.400 segundos. Essa distância está redigida, porém, ela tem 3 dígitos, ou seja, pode ser de 100 a 999 quilômetros. Como eu fiz no meu vídeo antigo do que aconteceria se caso víssemos o seu rosto no espaço, já que a distância não pode ser muito longe e nem muito perto, vamos dar uma distância média de 500 quilômetros, ou então 500.000 metros. Então, se ele percorreu 500 quilômetros em 40 minutos, ele teria uma velocidade média de 209 metros por segundo, o que daria 751 quilômetros por hora. Então, a mesma distância que Abel percorre em 3 segundos, SCP-096 percorre em 3 décimos de segundo, o que daria 300 milissegundos, ou seja, Shy Guy é quase 9 vezes mais rápido que Abel. Em resistência não há nem o que falar. Abel pode ressuscitar, mas isso significa que se sofrer muitos danos pode morrer. Já SCP-096 nem chegou perto de morrer uma única vez, com a Fundação tentando matá-lo de muitas formas diferentes, mas sem sucesso. No máximo alguns danos superficiais que se regeneram logo depois. As lâminas de Abel não fariam nem cócegas em Shy Guy, que por sua vez dilaceraria SCP-076 sem deixar rastro. Mas se você acha que acabou, saiba que você está muito enganado, pois SCP-076 irá ressuscitar em seu caixão, e se por acaso a foto ainda estiver lá, vai tudo acontecer novamente. A Fundação deixaria a foto lá durante algum tempo, mas como poderia ser perigoso ter o 096 violando a contenção toda vez que o 076 sai do caixão, eles resolveriam tirar aquela foto de lá. E aqui poderia acontecer 2 cenários. Ou o 096 atacaria mesmo assim, pois o seu alvo ressuscitou com as memórias do seu rosto e ficaria o atacando infinitamente, ou então ele não se importaria, mas o 076 não aceitaria ser derrotado e partiria para uma revanche. E nos 2 cenários, os dois ficam batalhando por muito tempo. No segundo cenário, a batalha ia perdurar por um tempo limitado, mas se for o primeiro, os dois vão ficar lutando, ou melhor, SCP-096 vai ficar matando Abel para sempre. Isso poderia ser uma forma de contenção definitiva para o SCP-076, já que o 096 iria fazer todo o trabalho da Fundação, certo? Poderia sim, mas nunca que a Fundação faria uma coisa dessas, pois os riscos são mais altos que as vantagens, pois ela não tem controle nenhum sobre o tempo que o Abel sai do caixão, e da mesma forma, não tem controle nenhum sobre as ações do 096. Então tudo é muito imprevisível, e assim como Cliff diz, um risco inaceitável. Então é melhor manter as coisas do jeito que estão. Matar SCP-076 da forma convencional e deixar 096 quieto no seu canto.